Olá pessoal do quinto ano, tudo bem? Eu quero começar conversando com vocês sobre a atividade da semana passada, que eu já fiz a correção, já coloquei no portal e queria dizer para vocês que foram ótimos os trabalhos, né? As atividades foram bem organizadas, estavam bem completas, ficou muito bacana mesmo o trabalho. Essa semana, ela é uma semana mais curta porque sexta-feira é feriado e a gente tem aqueles dois períodos, né, na sexta-feira. Então, o que que eu programei para essa semana? A gente vai pegar hoje e na nossa primeira aula e nós vamos ver algumas atividades que estão relacionadas às questões da tarefa avaliativa. Não vai ser as questões da tarefa avaliativa em si, mas com a mesma lógica, para a gente pensar aquelas questões de uma forma um pouco diferente, tá? E daí nós vamos fazer o que? A gente vai, em cima disso, trabalhar essas ideias, né? E eu peguei justamente aquelas questões em que ocorreram o maior número de erros. Não quer dizer que todo mundo errou tal e tal questão, teve acertos e teve erros, mas eu peguei o maior número de erros. Em cima daquelas questões eu elaborei outras para a gente debater um pouquinho, tá? Então como é que vai funcionar? Eu quero fazer essas questões, vou deixar uma atividade para vocês com questões muito dentro da mesma lógica da explicação. Vocês vão fazer essa atividade no caderno de vocês, resolver no caderno. Isso não vai precisar me entregar, mas é importante que todo mundo faça, porque na próxima aula eu vou fazer uma videoaula com as respostas. Nós vamos calcular, nós vamos fazer as questões e vocês vão corrigir elas. E vocês vão ver direitinho como é que vocês estão em relação àquelas questões que a gente colocou. Valeu! Bom, a primeira questão que aparece, essa tinha uma muito parecida na nossa avaliação, quantas dezenas tem 3 milhares? Eu vou agora apresentar para vocês uma maneira de a gente calcular essa questão aqui, mas lembrando sempre, né, que nós temos que fazer a seguinte relação. Se eu tenho 1 milhar, isso é igual a 1000 unidades, né? Então, olha só, 3 milhares vai ser 3.000 unidades, certo? Então, se eu quero descobrir quantas dezenas eu tenho em 3 milhares, que são 3.000 unidades, uma das maneiras é pegar os 3.000, que é relativo aos 3 milhares, e dividir por 10, que é cada dezena. Eu vou fazer essa divisão, quem domina a regrinha de cortar os zeros pode fazer tranquilamente. Eu vou fazer de um modo bem comum, tá? Que vai ser da seguinte maneira: eu vou começar dividindo pelo 30, o 10 cabe 3 vezes no 30, então 3 vezes 10 é 30, eu vou subtrair, vai sobrar 0, vou baixar o próximo 0, 0 dividido por 10 dá 0, 0 vezes 10 dá 0, sobra 0, e depois eu baixo o último algarismo que também é 0. 0 dividido por 10 de novo vai dar 0, 0 vezes 10 dá 0 e o resto é 0. Eu fiz todo esse processo bem detalhado para não apurar na hora de fazer isso aqui, baixar os dois zeros e tal, e esquecer de colocar zeros aqui. Claro que tu também, se tu tem a ideia mentalmente de como vai dividir isso, se tu usa a regra de cancelar os zeros, beleza, tu vai fazer como tu achar melhor. Tá? Mas então, aqui esse 300 significa o número de dezenas que eu tenho em 3 milhares. Então eu tenho 300 dezenas. Essa é a resposta da primeira. Outra situação é o seguinte: sempre faz essa relação, para não esquecer, se 1 milhar é 1000, 3 milhares é 3.000, porque é 3 vezes esse valor. Se é 4 milhares, vai ser 4.000, é 4 vezes 1.000. Se é 8, se é 12 milhares, é sempre vezes 1.000, relacionando com a partir de 1 milhar, tu consegue, te ajuda bastante. Bom, aqui nós temos outra questão que é bastante importante, que a gente também trabalhou
naquela atividade. Só que vamos ler junto aqui para ver uma coisa. Olha só, quantas classes e ordens tem o resultado de 87 vezes 164? Vocês perceberam que dessa vez eu não coloquei o número, eu estou deixando para vocês descobrir o número para depois determinar quantas classes e ordens esse número tem. Por que eu escolhi a multiplicação? Porque a gente tem que treinar muita conta de vezes. Então aqui eu vou fazer com vocês essa conta, tá? E aí depois nós vamos determinar quantas classes e ordens. Primeira coisa, aqui aparece 87 vezes 164. Nós estudamos que se eu alterar a ordem desses fatores, o resultado vai ser a mesma coisa. Então eu vou fazer a alteração porque é preferível, é mais fácil colocar o número que tem mais algarismos primeiro. Então vai ficar assim, ó, 164 vezes 87. Espera aí, vamos fazer um pouco maior. 164 vezes 87. Vamos fazer então 7 vezes 4, 28, vai 2. 6 vezes 7, 42, com 2, 44, vai 4. 1 vezes 7, 7, com 4, 11. Vou multiplicar pelo 8. Cuida, apaga o que tu colocou, porque senão dá confusão. E eu vejo que vocês se confundem às vezes por causa disso. Então vai ficar, estou multiplicando pelo 8, 8 é dezena, unidade eu coloco 0. Lembra? 8 vezes 4, 32, vai 3. 6 vezes 8, 48, com 3, 51, vai 5. 1 vezes 8, 8, com 5, 13. Feito isso, eu somo. Cuida sempre, o resultado aqui eu estou multiplicando o número de cima por um número de 2 algarismos. Eu tenho que ter 2 resultados aqui, tá? Somando eles, 8, 6, 2, 4, 1. Então eu encontrei 14.268. É esse número que nós vamos determinar a classe, as classes e as ordens. Então vamos colocar o número 14.268 e agora vamos analisar. Lembra que eu falei que se eu vou primeiro ver a classe ela é formada por 3 algarismos e nós temos que contar sempre da direita para a esquerda. Então eu vou contar e aqui eu tenho a primeira classe e ali eu tenho a segunda classe. Não importa que ela não tenha 3 algarismos, mas esse número ele pertence à segunda classe. Então eu tenho uma classe, eu tenho 2 classes. Primeira resposta, eu tenho 2 classes. E ordem, mesma coisa, da direita para a esquerda. Cada algarismo é uma ordem. Então, o 8 é um algarismo de primeira ordem, 6 de segunda, terceira ordem, quarta ordem e quinta ordem. Eu vou ter então 5 ordens. Aproveito para lembrar uma outra questão que também estava naquela atividade, ordem de grandeza. Ordem de grandeza do número é relativo a esse algarismo aqui. É o algarismo, esse algarismo, a ordem de grandeza, nesse caso, é a dezena de milhar. A ordem de grandeza, ela nos ajuda a identificar o tamanho do número. Por exemplo, tu tem que dominar bem o nome de cada ordem. Aí, se te falam que a ordem de grandeza do número é dezena de milhar, tu tem que saber que tu tem 5 algarismos nesse número. Então, tu tem uma noção a partir da ordem de grandeza, certo? Valeu!